Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui neste vídeo para falar de assuntos espiritualistas. Eu estou muito feliz com os comentários, com as opiniões no último vídeo, o que eu fiz ontem. E eu quero dizer a vocês e te agradecer a cada um, né, de coração, as opiniões, tudo que vocês falaram, os incentivos, que é muito bom, né? A gente ter incentivo assim para prosseguir. Quando eu falei que eu ia, tipo, mais ou menos que eu estava me sentindo um pouco desmotivada para fazer, eu entendo que o nosso assunto são assuntos espiritualistas mais avançados, né? E esses assuntos normalmente não agradam, né? Não chamam a atenção da grande maioria, né, que assiste vídeos do YouTube. A grande maioria ainda está atrelado à terceira dimensão. E realmente nós estamos vivendo na terceira dimensão, mas os nossos assuntos são voltados para a quinta dimensão. E eu gostei muito, né, ele falou tudo, o Zé Alcântara, se não me engano, outros mais, né, que deram um incentivo. Eu agradeço a todos vocês, homens, mulheres de fé, né, homens e mulheres de consciência aberta, né, que estão despertos, né, e ele realmente, ele usou a palavra correta, né, porque a gente não é julgando as pessoas, acho que eu estava falando sobre mulheres nuas, né, mas é a sensualidade, né, de que elas usam, porque essas pessoas que usam esse tipo de aparato na mídia, querem ser modelos. Eu já falei isso em vídeos muito para trás, inclusive, de pais que incentivam os filhos, as filhas a serem modelo, né, e mergulham, né, a família, né, nessa sensualidade, só visando o lucro, visando, né, o cartaz, visando o nome na mídia. Eu sei que os pais querem o melhor para seus filhos. Nós queremos o melhor para a nossa família. Mas até os pais, às vezes, fazendo isso, eles não estão vendo o perigo, porque eles também não conhecem, né? Eles estão atrelados à terceira dimensão. Então, eles vêm no ritmo da Matrix, né? Esse ritmo da Matrix aí, que a gente vem trazendo de geração em geração e passando para outras gerações, é que faz com que mergulhem, né? Eles mergulham a família nesses, vamos dizer assim, delitos, entre aspas, né, pessoal? Então, eu falei também, eu tenho falado sempre, na questão da minha preocupação em voltar, né? Voltar as consciências para a quinta dimensão. Este é o meu propósito, né? Voltar as pessoas para a quinta dimensão. Porque as pessoas que estão despertas, essas que estão assistindo o nosso vídeo, que são um número pouco perto de outros canais aí, porque outros canais falam o que eles gostam de ouvir, que é sobre macumba, é sobre como fazer macumba, né? É sobre questões de misticismo, né? Que eu falei, sempre falo, vamos tirando o misticismo das nossas vidas, né? O misticismo, ele não vai nos levar, né, a avançar. E sempre falo isso, sempre falo, né? Então não adianta você olhar uma bola de cristal, você querer uma consulta com que amanhã deixa eu ver aqui meu horóscopo, senão eu não saio nem para trabalhar. Isso tudo é misticismo que você não pode, né? Nós não podemos ficar atrelados a isso. Então o que eu quis dizer é isso. A gente tem que avançar. Todos nós temos que avançar nessa altura do campeonato, que as terras estão vivendo essa transição. Nós temos que avançar, não podemos ficar parados. Então eu tenho muito a agradecer aqui a vocês. Esses comentários maravilhosos que vocês colocaram. Eu agradeço a todas as opiniões que deram aqui, né? Nem pensei que fosse dar todos esses comentários, não pensei que fosse. Eu agradeço a todos vocês. Vocês estão, a partir de agora, numa lista separada. Todos vocês, né? Todos vocês estão. Mas eu coloquei a minha neta para fazer uma lista separada de todos vocês que comentaram neste vídeo, para que a gente faça, vamos dizer assim, um campo invisível de proteção para vocês, porque vocês estão despertos, né? Vocês estão buscando, nós estamos no caminho
Não alcançamos ainda a meta, está longe ainda, né? Estamos longe desse final da meta. Estamos só divisando, né? Porque eu sempre falo, Jesus não veio para salvar ninguém. Tem pessoas que pensam que Jesus veio para salvar, mas ele não veio para salvar. Ele veio para ensinar o caminho. É o caminho, ele lá está na ponta. Todos os mestres que nos ajudam, eles estão lá na ponta e nós estamos divisando esse caminho, né? Estamos muito longe, muito, mas estamos no caminho. Isso é que importa, nós não estamos parados, estamos prosseguindo. Então, nós estamos agora com esses nomes que colocaram aqui nesse comentário desse vídeo específico que eu fiz ontem, né, de mulheres nuas, de obsessão, né, que todos nós praticamente na Terra, se a gente não abre o olho, a gente fica obsidiado, né, essas coisas mais, para que todas essas pessoas que comentaram, né, e deram as suas opiniões sejam protegidas, né, e entrem na onda Chan, né, entrem na onda Chan, porque a onda Chan, como vocês sabem, eu já falei em outros vídeos, a onda Chan é a onda que vem desse aparelho, né, que foi montado, a estrutura que foi montada da psicosfera, né, do planeta Terra pelo comando Astar e os comandos superiores, inclusive o comando Esmeralda, né, Santo Esmeralda, que é o comando de cura. E como a gente trabalha com esses irmãos da luz, um dia na semana, esses irmãos que ajudam, que vêm, que fazem, né, a cura específica das pessoas que nos pedem. Então, são esses comandos que a gente tem que olhar, pedir a eles sempre a proteção. Bom, pessoal, mas o assunto desse vídeo, sempre com a nossa espiritualidade amiga do nosso lado, agradecendo a presença de vocês e dos mentores de vocês que autorizaram vocês estarem aqui, porque precisa de ter uma autorização, quem não sabe, né? Essa autorização é necessária ter. Nós não podemos, até uma folha que cai, né? É o Deus cósmico que deixou que ela caísse num planeta de expiações e provas desse de terceira dimensão, totalmente denso, né? Mas estamos aqui prosseguindo e agradecendo a todos. São dúvidas comuns sobre a espiritualidade dos animais. Me perguntam muito sobre a espiritualidade dos animais. As dúvidas são as mais frequentes e as mais comuns ao mesmo tempo. Se eles reencarnam, se eles têm alma, né? Se a alma deles prossegue, se eles prosseguem, se eles têm espírito, né? Como é que faz tudo isso aí na questão dos animais? Eu vou falar mais na questão dos animais, apesar que são todos os animais, né? Os animais, eles estão numa fase de evolução da qual nós já passamos. Nós já passamos por essa fase aí dos animais, né? Todos nós. Diz a espiritualidade que é do átomo ao arcanjo. Então, todos nós viemos do átomo, inclusive os arcanjos, e chegaram já a arcanjos. Um dia nós seremos arcanjos, um dia. Está muito longe, está nesse caminho, mas estamos no caminho. E os animais também. Nós viemos do mineral, do vegetal, do animal e estamos hoje no hominal, no reino hominal. E os animais ainda estão vivendo experiências no reino animal. São várias experiências, né? E me perguntam também se eles mantêm os mesmos donos, né? Tudo isso. Então, eu tirei aqui um texto, né? Que é do médico veterinário Ricardo Luiz Capuzno, que diz o seguinte: os animais têm alma? É a primeira pergunta. Os animais têm alma? A resposta, sim, considerando que a inteligência é um dos atributos essenciais do espírito, tão importante que um se confunde com o outro, podendo até serem considerados a mesma coisa. E como os animais agem demonstrando inteligência racional ou não racional, na forma de instintos, eles possuem um princípio independente da matéria, que sobrevive ao corpo e pode ser considerado seu espírito e, quando encarnado, sua alma. Porque a mesma coisa, pessoal, é o que diz a espiritualidade, né, através de Allan Kardec, que quando o espírito está reencarnado, nós chamamos de alma. Quando está desencarnado, é chamado de espírito. A mesma coisa acontece com os animais, diz aqui, né?
Então, a justificativa está aqui, no Livro dos Espíritos, na pergunta 24, que diz: a inteligência é um atributo essencial do espírito, um e outro, porém, se confundem no princípio comum. De sorte que, para vós, são a mesma coisa. E também na pergunta 73, que diz: o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. E na pergunta 597, diz: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação. Haverá neles algum princípio independente da matéria? Aí diz os espíritos: e que sobrevive ao corpo. Isso, pessoal, é realmente verdade, porque eu já tive animais há muitos anos atrás, um bacezinho, que ele desencarnou e no dia seguinte nós o vimos no corredor de casa, naquela época, né? Ele rapidamente sumiu. Era o seu perispírito, era o seu duplo etérico, né? Porque o duplo etérico, em pessoas ou animais, em corpos que tem, né, a aura, que tem duplo etérico e que tem o perispírito, né, aquela faixa vibracional, ela prossegue um pouco, depois some, né? O duplo etérico, ele prossegue algumas horas, alguns dias, dependendo, né? E depois some. Então era realmente a almazinha dele, tá? Daquele nosso cãozinho, bacezinho que nós tínhamos quando eu ainda era solteira. Então, para vocês verem, a segunda pergunta é: a alma dos animais diferem da alma dos humanos? Resposta: não, no sentido da sua origem. A alma dos humanos e dos animais só estão em fases evolutivas diferentes, onde as almas humanas têm uma aquisição muito maior. É aquilo que eu estava falando no princípio, né? A alma dos humanos e dos animais, nós só estamos em fases diferentes. Eles estão, né, na evolução animal. Nós já estamos na evolução hominal, porque já ganhamos, né? Já ganhamos a nossa liberdade de escolha e eles não, né? Nós já ganhamos uma série de coisas, né, pessoal? Então, as justificativas. No Livro dos Espíritos, na pergunta 540, diz: tudo se encandeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser um átomo. Olha só, aquilo que a gente estava falando, né? E também na pergunta 606A diz: então emanam de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? A resposta é sem dúvida, entendeu? Então, emana de um mesmo princípio, a nossa alma e dos animais. Só que eles estão em fase evolutiva mais atrasada e nós já estamos, né, com a nossa centelha divina. E aí, então, nós já estamos mais adiantados. Na pergunta 3 diz: o que acontece com os animais ao desencarnarem? Aí diz aqui a resposta: quando os animais desencarnam, seu espírito é recebido por espíritos incumbidos de tutelá-los no mundo espiritual. Ele é curado de suas enfermidades muito mais rápido que os humanos, né? E é logo reconduzido para animar novos seres. Alguns animais, por suas características próprias e valores adquiridos, servem ao homem também no mundo espiritual. Vemos, pois, cães, aves e outros animais que são descritos nas obras espíritas, mas não são espíritos errantes, pois não possuem essa liberdade. Os espíritos dos animais no mundo espiritual ficam sob a tutela dos humanos, que se incumbem deles. Olha só, pessoal, nessa resposta aqui, nós vemos que quando o animal desencarna, ele é curado das suas enfermidades muito mais rápido que os humanos. Ou seja, quando nós vamos desencarnados com doenças para o mundo espiritual, até isso, uma fase disso, nós temos, a gente vê lá no filme, né? Nosso Lar, no livro Nosso Lar. André Luiz ficou um tempão lá deitado, recebendo ervas e tudo, para se curar o perispírito, né? Daquilo que ele afetou quando encarnado. A mesma coisa são os animais, só que é muito mais rápido, tá? É muito mais rápido. Isso aqui é um troço interessante, né? Uma coisa interessante. Eles são logo reconduzidos para animar outros animais. Aqui o exemplo de cachorro, né? Um exemplo. São horas, que leva horas a reencarnação deles. Porque eles não têm o que, assim, não têm que fazer, como nós humanos, né? Uma pré-programação espiritual.
reencarnatória. Eles não têm, eles não devem, eles só vivem as experiências. Então, um exemplo, a cachorra está grávida, está cheia de cachorrinhos na barriga. Quando ela tem os cachorrinhos, imediatamente essa turma aí, incumbidos, esses devas, né, incumbidos de fazerem as reencarnações dos animais, eles trazem essas almazinhas, esses espíritozinhos, e fazem reencarnar nos animais, tá? Nesses animais que acabaram de nascer, tá? E outra coisa também interessante é que esses espíritos que fazem a tutela desses animais no mundo espiritual, eles são os devas, né? Ou são os espíritos desencarnados, né? São os humanos desencarnados que trabalham, né? Aí, nesse setor aí, tá bom? As justificativas são: o Livro dos Espíritos, na pergunta 600, diz: a alma do animal depois da morte é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e é utilizado quase imediatamente, algumas horas até. No Livro dos Médiuns, na pergunta 283, diz: depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado por espíritos incumbidos disso, para animar novos seres, com os quais continua a obra da sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos, não há errantes espíritos de animais, porém unicamente espíritos humanos, porque esses espíritos humanos, que foram humanos que trabalham nessa área aí, que fazem esse trabalho de reencarnar os animais não são errantes. Os espíritos humanos que trabalham fazendo essa reencarnação rápida. Entendeu? Até também tem em Nosso Lar, André Luiz também falando, tá? Sobre aves, sobre os cães que são auxiliares preciosos nas regiões escuras do umbral. Então, no livro Nosso Lar, quem não leu, eu digo aqui que é uma boa leitura para quem está começando os trabalhos, que gosta de mediunidade, gosta de espiritualidade, vai mergulhar, tá? Porque o livro faz a gente mergulhar, né, pessoal? O livro, a leitura, ela faz você mergulhar, né, naqueles temas. Então é muito bom fazer uma leitura de temas edificantes, né? É uma maravilha, tá bom? A pergunta número 4 diz: se os animais reencarnam, eles evoluem como nós humanos? Resposta: os animais evoluem, mas não como nós. Eles evoluem pela força das coisas, entre aspas. Ou seja, por situações que são alheias à sua vontade. Como ainda não tem um livre-arbítrio desenvolvido igual aos humanos, a maioria das situações de aprendizado são motivadas por forças externas à sua vontade. Então, o termo forças das coisas refere-se às organizações de espíritos superiores, agindo sobre os animais, que não poderiam se conduzir por si mesmos, porque eles não têm livre-arbítrio, eles não têm centelha divina, né? Eles não têm a responsabilidade que nós temos perante a natureza, perante a nós mesmos, perante o próximo, perante a nossa família, perante a tudo que nos cerca. Eles não têm isso, nós temos, né, pessoal? Graças a Deus, nós já chegamos num ponto desse que nós temos. Outra pergunta: os animais sentem dor? Possuem sentimentos? A resposta: sim. E cada vez mais a ciência vem confirmando esses fatos, que aquelas pessoas que convivem com os animais nunca tiveram dúvida de que realmente os animais sentem dor e têm sentimentos, né? Aqui diz: por que os animais sofrem tanto? Os animais sofrem não para compensar ou resgatar seus erros, pois seu livre-arbítrio é muito restrito, mas sofrem para que sua consciência se expanda e alcance maior conhecimento. Porque o sofrimento, já falei em outros vídeos, né, pessoal? Que até nós aqui, pelo sofrimento, a gente vai sofrendo certas coisas, né? Nós vamos sofrendo dores, nós vamos sofrendo desilusões, nós vamos sofrendo desajustes emocionais, físicos, psíquicos, nós vamos sofrendo desequilíbrios, né, de toda sorte. Esses desequilíbrios fazem parte do nosso aprendizado aqui como seres reencarnados na Terra, tá? Eu digo a todos que estão sofrendo nesse momento que peçam a Deus, né? Peçam a Deus proteção, peçam a Deus para que esteja sempre do teu lado, para que esse ajuste, através desse sofrimento, seja mais tranquilo, né? Mais calmo. Aqui também uma outra pergunta que as pessoas me fazem muito, né? Se eles retornam à mesma família. Então a resposta é sim. E até é muito provável que durante o percurso de nossa vida carnal, que é bem mais longa, bem mais longa que a maioria dos animais de estimação,
reencontremos amigos que desencarnaram e que se apresentam em novos corpinhos para continuarem seu aprendizado ao nosso lado. Né? Muitos deles vêm até, em geral, retornam várias vezes ao mesmo lar. Mas, normalmente, a espiritualidade gosta de colocá-los em outras famílias para que essas experiências deles fiquem diferentes, senão eles não vivenciam experiências diferentes, porque tendo o mesmo dono, aquele dono só tem o mesmo jeito de tratar um animal de estimação. Né? Por exemplo, eu já perdi muitos animais de estimação ao longo da minha vida, né? Eles desencarnaram, porque a gente vive muito mais que eles. Mas que a gente sente na presença de outros que a gente tem, né, a vinda daqueles que a gente amava mais. Né? A gente sempre ama mais uns ou outros do que esses todos. Eu, por exemplo, já tive 14 cachorros, né, na minha juventude. 14 bacês. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu tenho 9 cachorros. Eu tenho 8, na verdade. Mas acabei de ganhar mais uma pincherzinha com 2 meses. Acabei de ganhar ela, essa pincher. Então, vocês veem, eles vêm para mim atraídos, né, pelo sentimento de carinho e amor que nós temos por eles. Porque eles são nossos irmãos menores. Nós temos que tratá-los como se eles são parte da nossa natureza. Eles nos agaciam, eles nos fazem carinho, né? Eles fazem tudo que a gente sente de carinho, que a gente não sente numa pessoa, a gente sente nos nossos animais, não é mesmo, pessoal? E outra pergunta também, se os animais um dia se tornarão humanos, também pergunta que nos fazem. Sim, né? Como a gente já falou aqui, se eles estão numa faixa evolutiva, um dia eles serão humanos, né? Como já foi comentado, a evolução se dá do átomo ao arcanjo. Então, um dia, eles evoluindo, eles chegarão um dia a serem pessoas como nós. Já falamos isso, inclusive, no estudo mais avançado, só é o vídeo sobre a cidade ad hoc, né? Um dia, todos os animais irão para chimpanzés, e dos chimpanzés eles vão para essas cidades ad hoc, onde ganharão a centelha divina e irão reencarnar no meio humano, no princípio como seres mais primitivos, né? Em tribos indígenas mais afastadas, né? E tudo mais. Tem um vídeo falando sobre isso. Nós temos um vídeo, cidades ad hoc, né? AD-HOC, ad hoc, tá? Então, vocês vejam que um dia serão sim, né? E são almas queridas nossas, almas queridas. Então, esse vídeo foi baseado no texto do doutor Ricardo Luiz Capuano, na verdade, aqui está melhor de se ler, médico veterinário, apresentador do programa Nossos Irmãos Animais e do quadro Consciência Animal na Rádio Boa Nova, tá? Ele é colaborador também da Mundo Maior Editora, tá? É o doutor Ricardo Luiz Capuano. Então, esse vídeo foi baseado nesse estudo. Nós já tínhamos falado em outros vídeos sobre animais, mas as perguntas mais elaboradas, as respostas mais elaboradas, nós fizemos aqui para vocês. Ok, pessoal? Muito obrigado por vocês estarem aqui perto, sempre do nosso lado. Agradecemos novamente a todos os comentários de vocês, tá? Eu agradeço a você, eu esqueci o nome da menina aqui, que deu a opinião, né? Ela deu a opinião dela de mudar os nomes, às vezes, do título, porque mudando o nome do título chama mais atenção. Eu agradeço a você, agradeço a todos vocês. Se eu for falar os nomes aqui, são muitos, muitos, quase 100 comentários, fora e-mails, né? E eu agradeço a todos vocês, pessoal. Eu não tenho palavras para agradecer esse momento que eu estou passando aqui do lado de vocês. Sinto muita gratidão por vocês estarem aqui, dando a força que vocês estão dando. Não é porque eu queira parar de fazer os vídeos. É que os textos, os temas, às vezes são muito complicados de expressar aqui, né? Então, para vocês que assistem nosso canal, vocês entendem, mas muitos passam batido no canal porque não entendem, né? Não entende, a gente usa mais a espiritualidade amiga. A espiritualidade é que fala, faz esse tema, faz aquele ou faz aquele. A espiritualidade é que comanda. Vocês sabem que a espiritualidade superior, nossos mentores, são eles que comandam todo esse trabalho, né? Então, como eles comandam o nosso trabalho de radiestesia, né? Lá na nossa página, acessem na nossa página, radiestesia, que eu até mudei há quase um mês atrás, né, a foto de fundo, né, da nossa página, Radiestesia na Prática, que a gente faz esse trabalho de
de radiestesia com a espiritualidade. Eu até mudei, mas vocês podem entrar lá. Nós temos também o nosso grupo, né? Consciência Desperta 52. Eu vou também deixar aí logo de pronto no Mostrar Mais, para vocês também acessarem. Nós temos também o nosso trabalho com os extraterrestres, né? Que a gente faz, porque eles vêm nos dar, eles vêm sempre e nos dão, né, dicas e nos falam, né, uns assuntos mais avançados que no momento até eu não posso falar aqui. E outros que a gente pode ir falando, né, eles nos ajudam, os ETs dos planos superiores. Então nós temos também a página Presença Extraterrestre, né, Presença, né, porque é sem o cedilha, Extraterrestre, também é Facebook, tá? Então eu peço a vocês para acessarem tudo isso, tá? Além de pedir a vocês para que vocês acessem também a nossa página Sueli Freitas Amiga para Toda Hora, porque é a página que eu não gosto de expor nas fotos as pessoas que a gente ajuda, então eu só dou os nomes das entidades, das instituições de caridade que a gente ajuda, né, quando dão a doação e especifica o nome. Se a pessoa especificar o nome, eu dou o nome das instituições que a gente ajuda, quando eles dão doação, entendeu, pessoal? Então, é isso. Namastê para todos, muita paz, muita saúde, muita proteção. Que Deus esteja sempre amparando, Deus cósmico, né? Esse Deus querido que nos está aqui fazendo progredir, né? Nos está aqui olhando, fazendo ainda já olhar, né? O caminho, que é longo, é muito longo, mas a gente já está no caminho, né? Pior são esses que já não encontraram ainda, né, um atalho para chegar no caminho. Não é que eu me sinta mais ou superior a alguém, mas eu quero que vocês se sintam no caminho, como eu estou me sentindo no caminho. Nós estamos no caminho. Nós estamos no caminho que vai levar à luz, né? A luz está lá no fundo e é essa luz que nós precisamos para nos tornar pessoas melhores. Estamos aqui progredindo, graças a Deus. Deus abençoe a todos, pessoal. Muita paz, muita saúde, muita prosperidade em todos os setores da vida de vocês. E vamos trabalhar com fé. Onde vocês estiverem, com paz, tranquilidade. Fiquem com Deus. Namastê para todos.